2011. Osama Bin Laden era morto. O ditador Mubarak renuncia do poder do Egito depois de 30 anos no governo, após muitas manifestações. Fidel Castro desce do poder em Cuba e Dilma começa seu primeiro mandato, o único que ela teria completo. No meio de toda essa confusão, 2011 também foi o ano de lançamento da segunda geração do iPad, o tablet da Apple, responsável por popularizar o gênero. Com isso, dá pra ver que o iPad 2 já é um aparelho que carrega aí seus 8 anos nas costas. A pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: dá pra usar um iPad 2 em 2020? E vale a pena? Num dos últimos vídeos que eu fiz, eu analisei a viabilidade de se usar um iPhone 5S em 2020. O aparelho tem um processador A7 e uma tela pequena de 4 polegadas. Agora, 2 anos mais velho que o iPhone, o iPad 2 tem um processador A5 e foi lançado com o iOS 4. O iPad 2 ele pode ser atualizado até o iOS 9.3.5, muito mais recente do que o software que ele foi lançado no mercado. Agora, isso é uma coisa boa? Pesquisando na internet, você vai ver várias reclamações de usuários dizendo que quando eles atualizaram o software do iPad do iOS 7 para o 8, eles começaram a ter vários problemas, entre quedas de performance e outros bugs. Passado um bom tempo, boa parte desses bugs já foram corrigidos. O problema é, com essa atualização de software do iPad 2, de fato o desempenho caiu drasticamente, ficando bem pior do que era nas versões antigas. O mesmo iPad que eu testei é meu desde zero, e antes o desempenho dele era razoável, sempre foi bom. Aí eu limpei o aparelho e atualizei para o iOS mais recente, e aí com isso o desempenho dele começou a ficar bem ruim. Como vai dar para ver no vídeo, o maior problema do iPad são os carregamentos. Carregamento de apps como YouTube, Safari, câmera, qualquer outro app de forma geral, fazem com que a experiência de se usar um iPad 2 em 2020 seja bem sofrível. Durante o vídeo vocês vão ver que, clicando por exemplo no app do Safari, tem um lagzinho na abertura do app. E quando ele abre, quando você vai clicar em qualquer outra página, tem uma demora bem grande de carregamento. Depois que carrega a página, no entanto, a usabilidade fica normal, podendo subir e descer a página, mexer uma página de notícias, por exemplo, sem grandes travamentos ou problemas. Mas essas demoras de loading das páginas de carregamento, dos apps, das páginas, etc., tornam a experiência do iPad 2 muito devagar para os padrões de 2020. Uma das principais funções para se usar um tablet, na minha cabeça, é poder ler notícias e outras páginas de internet. Agora, se o carregamento da página já for lento, isso já frustra muito a experiência. No YouTube é a mesma coisa, você clica no app e agora o carregamento é mais lento ainda. Entre você clicar no app e ele abrir de fato, demora aí uns bons segundos até abrir a primeira página. Dentro do app o carregamento é um pouco mais rápido, mas ainda é lento o suficiente para desagradar e não fornece uma experiência muito agradável de uso. Quando você clica num vídeo, de novo, até de fato entrar na página do vídeo, mais alguns segundos se passam. Inclusive, às vezes, o áudio do vídeo carregou mais rápido do que o próprio vídeo. Então você tinha que pausar e voltar para ter a experiência normal. Ou seja, não tem nenhuma fluidez, exigindo bastante paciência. Tocando o vídeo, quando ele dá play já, a qualidade de imagem do tablet não é das melhores, ainda mais comparado às telas excelentes que a gente tem hoje em dia, mas é uma tela razoável, e dá para assistir uns vídeos tranquilamente, pelo menos em relação à qualidade da imagem. A tela IPS LCD de 9.7 polegadas tem resolução de só 1024 por 768 pixels, ou seja, ela é só HD. Num celular isso não atrapalha tanto, agora num tamanho de tela grande que nem essa, os pixels chegam a ser bem visíveis. Para os padrões da época era bom, mas passados já 8 anos fica difícil defender. De novo, não dá para esperar uma boa qualidade de imagem, só uma qualidade razoável. O som do tablet sai só pela caixa na parte de baixo, é uma só caixa na parte de baixo do tablet, na curvatura do canto do aparelho. E apesar de ser só uma caixa, o som é limpo o suficiente e alto o suficiente.
De novo, sendo só razoável para os padrões atuais. Agora, sobre jogos. Esquece. Diferente do iPhone 5, que dava para rodar algumas coisas razoável, no iPad 2 pouquíssimos jogos podem ser instalados, seja pelo iOS, que já está desatualizado, ou pelo próprio modelo do iPad, que também já é datado. Então muita coisa não roda mais nele. Dos poucos jogos que eu consegui testar, Asphalt 8 teve longos e travados carregamentos, mas entrando na corrida, deu para jogar até que razoavelmente bem. Mas basicamente no nível de um celular de entrada atual, talvez até um pouco pior. Free Fire não só teve carregamentos bizarramente longos e travados, como eu nem consegui de fato entrar numa partida. Todas as vezes que eu testei, ele ficava crashando e voltava para a tela inicial do iPad. Ou seja, a maioria dos jogos nem pode ser baixado para o iPad 2, e, dos que podem, a maioria tem loads extremamente altos e podem nem funcionar direito. Inclusive, essa questão da instalação de apps foi um grande problema no aparelho. Vários dos apps que a gente usa normalmente nem podem ser instalados no iPad 2. Dos apps de consumo de mídia, só o YouTube e o Prime Video podem ser instalados. Netflix já não pode mais, não diretamente pela loja da Apple ou sem algum tipo de gambiarra. Então, se não dá pra ver Netflix mais, um dos maiores usos para esse tablet já não existe. A própria App Store funciona de maneira bem travada e disfuncional, às vezes demorando muito tempo para carregar certas coisas, como a página de pagamento ou de cadastro. O Spotify não pode ser instalado, Netflix não pode ser instalado, iFood não pode ser instalado, Gmail não pode ser instalado, a maioria dos jogos não pode ser instalado. Apps como o LX e o Instagram podem ser instalados, mas só funcionam em versões mais antigas e muito ruins, então também de certo fato não funcionam. Com tudo isso, a usabilidade do iPad 2 fica extremamente reduzida, já que a maioria dos apps não funcionam, e com as novas versões do iOS, os que funcionam de uma maneira lenta e travada. As câmeras, entre aspas, são uma frontal e uma traseira. Nenhuma das duas tem mais de 1 megapixel. Lógico, de novo, megapixel não resume tudo, mas menos que 1 megapixel não dá, não é uma câmera de fato. Ela não serve para qualquer tipo de foto que você de fato queira passar para alguém, postar ou mandar por WhatsApp. Ela serve talvez para uma chamada de vídeo, Skype, coisa do tipo. Em relação à bateria, ela tem 6.930 mAh, sendo um número bom até para os padrões atuais, e de fato ela dura bastante, servindo para bem mais de um dia de uso normal e mais de uma semana de standby. Mas, como sempre, bateria fica velha, então pode ser que seu iPad 2, ou caso você queira comprar um, tenha que ter a bateria trocada. A do meu é a bateria original e ela funciona normalmente, só que nem sempre vai ser o caso. O iPad 2 tem 600 gramas, não sendo exatamente leve, mas é leve o suficiente para o uso dele, tendo um tamanho e peso muito mais prático do que um notebook ou até um caderno. Agora, os iPads mais modernos são bem mais leves e mais práticos de usar. O visual do iPad 2 era bem bonito e moderno na época. E, mesmo em 2020, ainda é um aparelho bem bonito. Ele tem uma construção excelente, com traseira de alumínio e frente de vidro, e tem bordas grandes para os padrões atuais, mas na época era normal. Então dá para deixar passar. Ele foi vendido em só 2 cores, preto e branco, sendo que eu acho a branca a versão mais bonita. Como todos os produtos mais modernos da Apple, o iPad 2 não tem memória expansível. Ou seja, o que vem com o tablet é o que você vai ter disponível para o uso. Sem contar o iCloud, por exemplo. Ele foi vendido com 16, 32 ou 64 GB. Como sempre, eu não recomendo de jeito nenhum pegar o de 16 GB, pois só desses 16, uma parte já é usada por sistema, sobrando tipo 12 GB ou até menos para app e conteúdo. Se você quiser pegar um, vai atrás do de 32 ou 64 GB. Agora, com tudo isso que eu falei, vale a pena pegar um iPad 2 em 2020? Eu tenho quase certeza que não.
Foi uma das primeiras vezes que eu testei um aparelho que de fato quase não dá para usar atualmente. Boa parte dos apps já não pode ser mais instalado nele, incluindo o Netflix, por exemplo. O que torna ele bem pouco prático, tem bem pouco uso. Mesmo que você queira só, por exemplo, ver vídeo no YouTube, a experiência vai ser lenta e travada. E a qualidade de imagem ou áudio dele, como eu falei, é razoável, então eles não vão compensar a experiência ruim. Ou seja, mesmo nesse uso tão básico, ainda vai ser uma experiência ruim. E, por exemplo, se você quer só um tablet para ler notícia, de novo, vai ser uma experiência lenta, travada e desagradável, não fazendo com que compense só para esse uso. Ou seja, o iPad 2 em 2020 não faz a maioria das coisas que você espera de um tablet, e o que ele consegue fazer, ele faz mal. A não ser que você tenha um uso muito específico, para a grande maioria das pessoas o iPad de segunda geração não só não vai ter muito uso, como o pouco uso que ele oferece não vai ser agradável. Mesmo sendo barato no LX, preços como R$300, ele ainda assim, eu acho que não vale o preço. Compensa talvez você ir para um iPad uma geração superior, uma ou duas gerações superior, e pagar um pouco a mais. Ou talvez ir atrás de algum tablet Android também mais recente, algo do tipo. E se você mesmo assim quer um ou tem um, não atualiza para o iOS mais recente, porque o uso vai ficar bem menos fluido. Com tudo isso, eu espero que eu tenha ajudado para quem que tem interesse em um ou tá buscando algum tablet. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal. Muito obrigado pela atenção e é isso, valeu!